Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre Intérprete de Males, da escritora inglesa Jhumpa Lahiri, de descendência indiana. Livro de contos lançado em 2000, primeiro livro da autora. E que contos, hein? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades aqui no canal toda semana. E participe do nosso projeto de doação. A partir de R$1 por mês você já pode doar e ajudar uma instituição de ensino de educação em Libras, literatura e artes, selecionada aqui pela Seleção Literária. Os detalhes estão aqui embaixo no box de descrição. Bom, 9 contos, livro de estreia da Jhumpa Lahiri. Poucos contos, né, para um livro de contos, eu considero que sejam poucos contos, mas tem uma temática interessante, a temática do imigrante, de estar fora do seu local, de se identificar como parte de uma cultura, mesmo estando fora fisicamente daquele espaço, que saíram de seus países por N motivos, especialmente aqui em meados do século XX, por conta do conflito entre Paquistão e Índia, né, o território de Bangladesh. Então se passa muito dentro desse contexto. Se tem uma visão de um exterior, né, de você estar vivo dentro da sua cultura, mas do ponto de vista de um ambiente geográfico externo ao que se tem de costume, né, o que se tem das suas raízes. Então geralmente são imigrantes que vão tentar uma vida difícil, ainda mais em meio a um caos civil, como foi esse conflito entre Índia e Paquistão. Então tem essa temática sempre muito bem citada, né? Não necessariamente como temática direta dos contos, mas pelo menos são citadas e tem uma passagem ali, seja social, política ou religiosa, relacionado a isso. E é interessante a gente perceber a necessidade da identidade dessas pessoas, né? Do exilado, do imigrante, em busca dessa necessidade, né? Tem uma diferença entre o imigrante e o exilado, e aqui ela encontra meios de dar voz a essas duas características, né? Essas duas pessoas que estão fora dos seus países, por condições muito parecidas, mas que não são a mesma coisa. Podem ter causas diferentes entre o imigrante e o exilado. Então ela dá voz, ela dá uma identidade a essas pessoas, o que é muito interessante. E isso me fez pensar numa frase muito famosa que o Tolstói diz, né, que se queres atingir o universo, precisa escrever, precisa falar sobre a sua aldeia, né? E a Jhumpa Lahiri faz isso muito bem, né? Ela é uma escritora inglesa de forte descendência indiana e escreve muito bem sobre a sua aldeia, né? Escreve muito bem sobre a sua condição, sobre a sua cultura, sobre o seu povo. E como uma pessoa que está fora da sua aldeia consegue transformar isso numa história universal, né? Justamente captando o que se tem de mais íntimo, né? O que se tem dentro do seu ego, né? Dentro das suas abstrações. E a Lahiri, ela faz isso de forma muito bem feita. São absolutamente incríveis os contos que ela conta nesse livro. O conto título, Intérprete de Males, que é uma família de americanos, descendentes de indianos, que tem seus filhos já americanos, seus 3 filhos, e vão para a Índia passar férias, mas eles são totalmente desconexos como família, e tem como um guia turístico um homem que faz como bico esses guias, né, turísticos, mas durante a semana ele trabalha como intérprete num hospital. A Índia é comum você ter muitos dialetos, muitos idiomas dentro do território indiano, então ele trabalha como intérprete de pacientes que vão a um médico e começam a dizer seus sintomas, né? Começam a relatar ao médico e ele traduz ao médico as mazelas dessas pessoas, né? E aí, durante esse passeio, durante um dia um dia turístico de passeio, ele levando alguns locais turísticos,
ele começa a se relacionar com a mãe dessa família e tenta fugir um pouco, se deslocar. Óbvio que ele observa essa família pouco conectada entre os 3 filhos e o casal, e ele tenta se conectar de alguma forma e se questionar que pessoas são essas que são indianas e ao mesmo tempo não são americanas. E ele também, através do seu trabalho de intérprete, ele começa a tentar se colocar numa condição de interpretar também aquela família. É muito interessante esse conto, acho justo que seja o conto título, apesar de que outro conto que me chamou muita atenção foi O Terceiro e Último Continente, que é a passagem de um homem saindo da Ásia, indo para a Europa, depois da Europa indo para a América, para os Estados Unidos. E esse homem que viveu em 3 continentes, ele encontra num apartamento de uma velhinha de 100 e poucos anos, que aluga o imóvel para ele, uma espécie de ponto fixo, né? Pelo menos um ponto seguro em que ele pode construir a vida dele, que ele está trabalhando para a universidade, e se relaciona com aquela senhorinha, deixando o aluguel ali todas as semanas, num móvel da sala. E para mim esse último conto, ele sintetiza exatamente a condição geral desse livro, né? A condição do estrangeiro, a condição de passagem de tempo, a condição do conservadorismo de casamento. Sempre tem uma relação ligando essas questões de casamento. Afinal de contas, o casamento é uma condição conservadora, socialmente falando. A necessidade de se acostumar com as condições de outro país, a manutenção das suas tradições. Eu acho que esse conto realmente ele encerra com chave de ouro esse livro, porque ele apresenta o desnorteio desses personagens, desses protagonistas, desses contos, na busca primeiramente de si e depois da busca do seu espaço físico, né? Eu acho que conta muito também, né? A passagem dos ambientes, das cidades, da descrição das ruas, até mesmo de um casal logo no primeiro conto, que é uma questão temporária de um casal que volta a sentir satisfação em estarem juntos durante uma semana que a companhia de energia elétrica desliga as luzes. Então eles sabem que por uma questão de manutenção lá da companhia elétrica, eles vão ter um momento de luzes apagadas dentro da casa durante alguns dias, e isso traz uma satisfação para eles. Nesse caso é uma metáfora do que o ambiente externo precisa estar escuro para eles poderem se reencontrar, para eles poderem ir tateando um ao outro e se reencontrando e se comunicando, encontrando uma voz. Então se apaga aquele ambiente que não é necessariamente deles, de uma rua tipicamente de uma comunidade norte-americana, de uma vizinhança norte-americana, bem típica da nossa imaginação, da descrição do livro. E eles precisam escurecer tudo isso para poder se reencontrar. Muito bem feito também esse primeiro conto. Enfim, são incríveis os contos desse livro. Eu não conhecia a escritora, já tinha ouvido falar desse livro, já tinha ouvido falar dessa autora. Tem uma edição, para quem não for assinante da TAG, tem uma edição da Biblioteca Azul, tem outros livros dela, eu pretendo conhecer outros livros dela. Ela é uma estudiosa de literatura e se mudou para a Itália e passou a falar 100% italiano, só se comunica através de italiano. Então ela é uma pessoa engajada no mundo das letras, engajada com a oralidade, com os idiomas, enfim. Realmente foi uma satisfação muito grande esse livro que foi enviado do mês de setembro da TAG, que eu recebi. Gostei muito desses contos. Me conta o que é que você conhece da escritora e me conta, dá dicas de outros livros, de romances que ela escreveu para me ler, de outros textos dela. E deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu, tchau!